Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Stephanie e hoje eu tô aqui para conversar um pouco com vocês, inclusive mães, sobre um bom sono para o seu bebê, né? E quando o bebê tem um bom sono, ele dá continuidade nesse bom sono. Então eu vou dar algumas dicas, né, do que a gente utiliza aqui em casa, que a gente utiliza desde que o nosso filho era um bebezinho e hoje já tá com 6 anos e a gente continua nessa mesma rotina. Eu espero que ajude vocês. Claro, gente, cada criança é cada criança, tá? Cada ambiente é cada ambiente, cada família é cada família. Então, assim, essa criança, às vezes, ela pode estar com alguma questão de saúde, ela pode estar com alguma dor, ela pode estar com algo específico que impossibilita o sono dela, ela pode ter algo neurológico por conta disso, entendeu? Se tiver um ambiente que é muito agitado, um ambiente que não tem limites, que não tem horários e rotinas, também isso vai prejudicar. E os pais também, qual que é a rotina, quer dizer, os pais em principal, né? Qual é a rotina dos pais? Então, tudo isso tem que se perguntar. Mas vamos lá, pessoal. Eu vou começar, né, o vídeo já dizendo, o meu filho, ele já veio de uma forma diferente, que ele nasceu prematuro. Então, vamos dizer, ele ficou 40 dias dentro de uma incubadora. Vou dizer que foi lá uns 36 dias, pelo menos 4 dias ele ficou só naquela caminha, né, que foi a saída para casa. Então, ele dormia sozinho ali dentro, né? Ele teve um costume ali dentro. Só o coração da mãe que ficava lá, né, junto para voltar para casa, mas ele ficava lá. Então, quando foi pra gente vir pra casa, né? E assim, quando ele fez ali os 40 dias e a gente foi pra casa, ali foi a nossa saída da maternidade, né? Assim, realmente foi a nossa saída, né? Então a gente chegou com ele em casa, foi a primeira vez pra ele, foi a primeira vez pra nós. Na época a gente tinha um berço do lado da nossa cama. Então, desde o comecinho, eu coloquei ele no berço. Eu não deixava. Primeiro que eu tinha um medo tremendo de amassar ele, porque ele tinha 1,9 kg quando ele saiu do hospital. Ele nasceu com 1,2 kg e saiu com 1,9 kg. Assim, dava muito medo, né? Então eu colocava lá o meu celular para despertar de 3 em 3 horas, porque era o horário que me falaram, que era da amamentação, tudo. Mas eu já ficava preparada, né? E aí eu tirei, que acho que é coeiro, não é coeiro. Até esqueci, gente. Até esqueci. Vou depois colocar aqui, porque me voou a cabeça, qual que é o nome do negócio. Mas eu tirei todos eles das laterais pra mim conseguir ver ele. Então eu queria ver, né, aquela coisa, né, gente de mãe, assim, não é loucura não, é coisa de mãe. Pra mim, então, nem se fala, porque meu filho era prematuro, passou por várias coisas dentro da UTI, né, então, assim, era muito medo. Mas em base do sono, então eu sempre tive isso, de acostumar ele, não, eu quero que ele durma ali no berço dele. E aí, a nossa maior questão era essa questão da amamentação, né? Em 3 horas. E aí teve um dia que o Victor foi tomar vacina, e foi várias vacinas que ele tomou, aí ele não ficou muito bem assim e foi e dormiu. E ele capotou e acabou dormindo a noite toda. E eu e meu marido, a gente já tava ali há 2 noites, já assim, quase zerado de sono, ele trabalhando, né? E eu que tava em casa ali, mas meu, nossa, é uma carga louca, né? A maternidade, assim. E aí eu acabei dormindo. Todo mundo, né? Todo mundo acabou dormindo. Meu celular ele despertou de madrugada, eu não acordei, ninguém acordou. A gente só acordou quando foi pra despertar lá pra 5h30. O celular, que acho que era 5h30, 6 horas, que foi do meu marido ainda. Aí eu acordei, nossa, assim, meu filho dormiu a noite toda, todo mundo dormiu a noite toda. Eu acordei até disposta, né? Porque fazia tanto tempo. E aí, desde então, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, né? De assim, então não faz tão mal pra criança, né? Querendo ou não. Ele foi, se amamentou, porque assim, o Victor ficava 1 hora no peito, assim, né? E então, assim, querendo ou não, ele dormia, mas era sonequinha ali, né? Não era assim. Ele acordava, acabava acordando mesmo durante a noite. E pra trocar fralda, então, nossa, era terrível. E aí a gente começou a observar isso. Então, cada vez eu fui colocando mais esse, vamos dizer assim, eu fui tirando esses alarmes. Então, eu ia colocar ele pra dormir 8 horas da noite. Que às vezes tava sendo assim, ó, 7 horas eu colocava e quando era 4 ele acordava. Aí a gente foi trocando, foi colocando tipo às 8, e aí foi indo pra 5 horas, aí ficou um bom tempo assim. E eu fui observando que ele ficava bem. Eu fui observando que pra ele tava tranquilo, que tava tudo ok, com exames, tudo, até porque o Victor a gente sempre fez muita investigação, inclusive por conta da prematuridade. Bom, a gente acabou acostumando ele dessa mesma maneira. Só que, gente, não é só isso. Nós dormimos cedo. Se a gente não dorme cedo, a gente não faz barulho, a gente não atrapalha em si o sono dele. Já é uma questão da família. A gente já mora em lugares que não faz tanto barulho. Então, assim, tem todas essas questões no meio pra ser isso também. Né? Então, o Victor se adaptou, se adaptou.
conforme ele, saiu do peito, né? Porque volta e meia, querendo ou não, o Victor acordava, assim. Não é que assim, ele foi maravilhoso, assim. Não, tinha momentos que ele acordava. Se é momento de doença, então nem se fala. Mas de doença sempre foi pra dormir com a gente, mesmo assim, porque não tem como, né? Não tem como. Mas a gente tenta dar todo o apoio, né? Todo o apoio pra ele e mostrar o caminho ali pra ele. Mas ele foi se acostumando muito, né? E foi indo assim a rotina após sair do peito, né? Ele já tem uma alimentação ali certinha, mais regrada. Aí ele se acostumou certinho com toda a rotina do café da manhã, almoço, janta, e aí dá o momento certinho que ele vai tomar o banho, dormir, e aí esse horário de dormir vai se estender e vai acordar cedinho. Então a gente já acostumou ele com isso, ele já se acostumou com isso. E é uma dica, tá? Que eu deixo pra vocês. Uma coisa que a gente fazia muito também, né? Meu marido às vezes ainda faz, colocar música de niná, sabe, gente, no YouTube mesmo, né? A gente teve fases assim, colocar pra dormir balançando no colo, colocar a música de niná. E aí, conforme foi passando o tempo, né, assim, pro meu marido mesmo, que depois de um tempo ficou muito só ele fazendo ele dormir, né, e assim, a gente se cansava demais até ele dormir. Tinha hora que ele não queria dormir, né, exatamente naquele momento, mas a gente sempre forçava, como mostrando assim, não, essa é a sua rotina, você vai dormir agora. E antes ele dormia de tarde, dava uma dormida de tarde, hoje em dia ele não dorme mais, né? Hoje em dia realmente é direto esse sono, mas tem criança que dorme, né? Talvez se ele tiver um dia de uma rotina muito extensa, talvez ele vai dormir. Mas ajuda, sabe? Essas coisinhas assim. Não colocar muita luz, deixa tudo muito, muito leve, assim, sabe? Pra criança se sentir mais tranquila. Vai mostrando pra ela que é o sono, entendeu? É o sono, é o dormir, você acabou de tomar banho, foi ficar mais tranquilo. E assim vai, né? Se é uma criança que aceita um chazinho, aceita algo assim, melhor ainda, tá? Mas é isso, pessoal. Boa sorte pra vocês, tá bom? Mas corram atrás que vai dar certo pra vocês, tá bom? Mas se vocês verem que tem algo de errado, investiguem, correm atrás, tá? E um beijo grande.